O MRV Voluntários é o nosso primeiro pilar, é o nosso filhinho primogênito. O que você acha que talvez seja o maior desafio do Instituto hoje? Nasceu o Educar com uma participação voluntária, porque a gente sempre tenta trazer o colaborador para dentro dos nossos pilares. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, eu sou Robson Santos e este é o Territórios Sociais, o podcast do Terceiro Setor. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje conto com a participação do meu amigo Alexandre Ferreira e da Patrícia Bragança, que são apaixonados e dedicados ao terceiro setor. Hoje estamos recebendo a Blenda Alves. Ela tem mais de 15 anos de atuação no terceiro setor, certamente também é uma apaixonada, que é gestora do Instituto MRV, que é o nosso tema de hoje. O Instituto MRV apoia projetos voltados para a educação de crianças e adolescentes e já impactou mais de 2 milhões de pessoas. Seja muito bem-vinda, Blenda. Obrigada, Bem-vinda, Robson. Obrigada, Alexandre, Seja Patrícia. muito bem-vinda. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Blenda, antes de falarmos sobre o Instituto, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória no terceiro setor, como que essa história, você é formado em serviço social, quando é que você pensou assim, não, a minha carreira vai ser trabalhando com o social, como é que tudo começou? Bom, como tudo começou, não foi como acho que todo mundo acredita que seja, que tenha sido. Eu tinha que escolher uma faculdade que coubesse no meu bolso. Eu sou filha de escola pública, da mesma escola, toda a minha trajetória, desde o pré-primário até o terceiro ano, e eu tinha que escolher a profissão que coubesse no bolso, que desse para arcar a faculdade. E aí, buscando os cursos, eu falei, olha, serviço social, que interessante, deixa eu ver o que é isso. Aí, naquela época, né, cabeça de 18, 19 anos, eu achei que tinha algo especial naquele curso, cabia no bolso. Então, vamos lá. Assim feito, passei na faculdade, na PUC, e quando comecei minha trajetória dentro da universidade, eu falei, eu preciso fazer estágios o quanto antes para que eu possa ter experiência e saber o que eu quero fazer. E com isso, eu fui logo para um estágio na área da saúde, comecei a atuar ali como estagiária em serviço social, saí de um hospital, fui para um plano de saúde e de repente caí dentro de uma empresa, porque eu perseguia os estágios de acordo com a mensalidade da universidade. Só que quando eu saí e caí dentro dessa empresa, e aí que eu percebi o potencial do assistente social dentro de uma empresa e trabalhando em parceria com o terceiro setor. Como que seria isso? E nessa empresa eu descobri o voluntariado, me apaixonei, e ali, no quarto período de faculdade que eu descobri, eu quero trabalhar com projetos dentro de empresas. Eu quero fazer essa conexão. Acho que o segundo setor precisa se aproximar de forma mais qualificada do terceiro setor. E ali veio a paixão. E desde então não larguei mais. Fiquei 6 anos nessa empresa, depois fiquei 2 anos em outra empresa, até que minha história colou com o Instituto MRV. Nós nascemos juntos. Eu sempre digo assim, não tem como falar da Blenda sem Instituto MRV e não tem como falar do Instituto MRV sem a Blenda. É uma paixão sem igual, realmente. E virou propósito de vida. É o que eu ensino para minha filha, é o que eu falo com meu marido, o que eu trago para minha equipe, o propósito que a gente tem. Nem que às vezes vá devagar, mas a gente tem um propósito muito maior. Então foi assim Legal. que me esbarrei nessa trajetória. Esbarrou e colou. Esbarrei, colei e não saio mais. O Blenda, você passou por algum projeto social? Não fui atendida por nenhum projeto. Eu tinha conhecimento dos projetos sociais. Até por escola pública, né? Sempre esbarra alguém batendo na porta pedindo para trabalhar em conjunto. Mas eu sendo atendida diretamente, não. A escola pública, ela já nos dá uma dimensão das diferenças sociais que a gente vive no país, né? Sim, e dentro daquela escola, uma escola muito boa na minha época, e tinha pessoas de todos os cantos de Belo Horizonte, então, inclusive pessoas com condições financeiras de estarem em escolas particulares. Então, a gente conseguia ver a disparidade dentro de uma única escola, dentro de uma única sala, de como que é a diferença no país, né? E aí, Blenda, entrando aí no tema do Instituto MRV, você nasceu junto com o Instituto, né, e vice-versa. E então a missão do Instituto é muito poderosa aí na área de educação, né? E então eu queria te pedir para explicar um pouco
como é que o Instituto começou e quais são os pilares que hoje sustentam as iniciativas, essa missão tão bacana do Instituto. Sem dúvida, uma missão espetacular, Alexandre. Tudo nasceu por uma vontade do Rubens, fundador, né, um dos fundadores da MRV, em organizar tudo o que ele já fazia na área da filantropia. Eram feitas diversas doações, mas não tinha nenhum direcionamento. Que área? O que a gente quer? O que a gente acredita? O que vale a pena? E aí foi fundado em 2014 com esse propósito de organização. Logo em seguida eu cheguei e a primeira provocação que eu trouxe foi: aonde a gente quer chegar? Bom. O que vamos fazer? Porque, maravilhoso, um pede, a gente atende, o outro pede, atende, mas que área que a gente quer trabalhar? Não precisa ser só uma, pode ser duas, mas qual? O que a gente quer? Tem que ter um rumo para não virar uma metralhadora giratória aí, né? Porque senão fica só aceitando o pires que fica passando e perde o sentido. Sem estratégia. O esforço vai sem estratégia. E por Ajuda mais todo que mundo, não desenvolve ninguém, né? Exato. E no final não ajuda ninguém. No longo prazo não ajuda. Acaba atendendo as emergências, Pontuais. mas amanhã, aquela emergência foi sanada hoje, e amanhã, como faz? E aí essa provocação foi feita, provocação sobre orçamento, não tinha orçamento definido, e aí foi a virada de chave. Não, o que a gente acredita? Que a educação é capaz de mudar todas as áreas da sociedade. Então vamos impactar fortemente a educação? Vamos trilhar esse caminho? Porque tem que fazer um desmame também com tudo que estava sendo feito até então. Vamos trilhar esse caminho? Vamos. Vamos conquistar um orçamento? Vamos. O Conselho aprovou 1% do lucro líquido da companhia para o Instituto MRV, para que nós definíssemos como seria esse investimento. E aí o nosso corpo diretivo emprestado da MRV, né, nós temos um presidente, 3 diretores, sentamos na mesa. Vamos trabalhar com a educação, vamos começar a fazer o desmame que a gente tem que fazer com projetos que não são da área, de forma respeitosa. Vamos começar a testar. Começamos a testar com o quê? Usando o business da companhia, construção. Fizemos por 2 anos uma trajetória muito bonita com uma creche em Santa Luzia, hoje chama Instituto Leonardo Franco. Mas dali a gente entendeu, nosso esforço também não pode ser em construção. Não vamos sair muito do lugar. Mas fizemos, temos muito orgulho da história que temos com essa instituição. Fizemos algumas outras, mas depois Você fala construção é recuperação física? Exatamente. E aí a gente entendeu que o financeiro ia ser muito absurdo, porque reforma é reforma, né, gente? Aparece problema. Temos muito orgulho dessa história, temos muito orgulho do castelinho ali da floresta, que também foi refeito por nós, mas entendemos que também não seria esse o caminho. E antes disso, a gente via uma força muito grande dentro da MRV dos nossos próprios colaboradores. Eles queriam fazer algo, mas não sabiam como fazer. E começamos com o voluntariado corporativo. O MRV Voluntários é o nosso primeiro pilar, é o nosso filhinho primogênito. E aí a gente começou a conquistar esses colaboradores, entender o que eles queriam fazer, apresentar o Instituto para eles e mostrar, nós queremos sair do assistencialismo para o transformador. Vocês topam? E aí começamos o nosso pilar, que hoje tem, posso dizer que 99% de foco em educação. A gente forma o colaborador para que ele possa impactar a nossa ponta. Isso, inclusive, dentro da própria companhia, a gente tem um projeto focado nos aprendizes, onde o nosso colaborador é formado por um parceiro para que ele possa levar temas como meu dinheiro, negócios, empreendedorismo, permanecer na escola. Então, a gente forma uma turma para poder sentar com os nossos aprendizes. E tantas outras coisas, desde coisas manuais, a fazer tintas naturais, até criar livro com tecido de blusas antigas nossas. Então, esse é o nosso primeiro pilar e hoje a gente já consegue fazê-lo rodear ali na educação. Até o Natal, gente, tem o presentinho que a turma gosta de dar? Tem, mas tem que ter um livro junto. Nós não abrimos mão. Mesmo no Natal, que a criança espera o presente, aquele brinquedo, mas espera aí. O que a gente vai deixar de legado educacional? Então, o livro tem que ir junto, de acordo com a idade da criança que o colaborador apadrinhou.
E em seguida, começamos a tomar mais força, né? Começamos a receber muitos pedidos. Afinal de contas, colocamos o Instituto na imprensa, no ar. Uhum. E na época era só eu como colaboradora. Eu falei, gente, precisamos organizar isso, eu não consigo responder todo mundo. É pedido desde um pedido de tijolo, a dinheiro, a fralda, não dá. Vamos criar um chamamento público? Vamos. Assim nasceu o nosso segundo pilar, lá em 2016. O Educar para Transformar. Onde a gente, desde a primeira edição, preza na gestão das organizações que vencem o nosso edital. Claro que ele é um pilar extremamente vivo, cada edital é em um formato diferente, mas essa premissa de capacitar a organização do terceiro setor existe desde a primeira edição. Nós entendemos que não adianta passar o recurso e voltar 6 meses depois. Não, nós vamos capacitá-los para que vocês possam gerir melhor, ter mais transparência, ter mais cuidado com a comunicação de vocês, para que vocês possam saber bater nas portas certas. E nós vamos acompanhar seu projeto dia a dia. E nasceu o Educar com uma participação voluntária, porque a gente sempre tenta trazer o colaborador para dentro dos nossos pilares. Então, a gente capacita uma comissão para fazer a pré-leitura dos projetos. Então, eles são treinados sobre o edital, item a item que tem que ser observado. Eles fazem essa primeira parte, depois uma curadoria técnica, aí já entra meu time, a gente entrevista o pessoal que tem mais aptidão ali, mais proximidade com o que a gente pediu. E não satisfeitos só com a participação voluntária, mas desde a primeira edição também nós trabalhamos com voto popular, onde a gente certifica junto à comunidade que aquele projeto está presente, que eles querem esse projeto ali. Então, faz isso como na comunidade? Abre voto. Por site mesmo. Na época a gente tinha nosso próprio site, hoje a gente trabalha com Prozas, mas inclusive o Prozas levou essa inteligência que a gente criou para dentro do site deles, então a gente migrou para o serviço deles. Abre como campanha mesmo. Sim. Qualquer pessoa de qualquer espaço desse país ou de qualquer lugar deste mundo pode votar naquele projeto. Então a gente tem essa chancela da comunidade ao final, a gente acredita muito nisso. Não adianta a gente, Instituto MRV, querer aquele projeto ali, até a organização querer, mas se a comunidade que está sendo atendida não quiser, tem que reconhecer que é importante, que eles foram ouvidos. Então a gente tem isso como premissa dentro do Educar, e a gente é muito inquieto, sempre muito inquieto, tá? Eu estou olhando para fora, estou convidando meu colaborador para poder ir a organizações com a gente, doar seu tempo, que é super precioso, muito importante, e o meu público interno. Estou falando de uma construtora. Estou falando que 80% dos nossos colaboradores estão em obras. Muitos podem, inclusive, estar sendo atendidos por essas instituições. Então, eu preciso olhar para eles. E aí foi criado o Seu Filho, Nosso Futuro, em 2017, onde o nosso foco é tentar chegar de forma educacional aos nossos filhos, aos filhos dos nossos colaboradores. E começamos de uma forma muito simples, mas entendo bastante impactante, que é com a distribuição de material escolar. A gente sabe que isso é um aperto muito grande, quem tem filho sabe disso, em janeiro ali as contas vão chegando, material escolar cada vez mais caro, matrícula cada vez mais cara. Nós começamos a entregar um kit para filhos entre 6 e 14 anos, para todos os colaboradores da MRV, sem nenhuma distinção de cargo e salário. Nós acreditamos muito nisso. E aí o ano passou e a inquietação veio de novo. Mas e os meninos abaixo de 6 anos? O que a gente pode fazer por eles? O que é de extrema importância nessa primeira infância? Incentiva a leitura. Apresentar esse imaginário. Vamos entregar um kit de incentivo à leitura. E começamos a atender esse público também. De novo, a inquietação passou, outro ano veio, e o que a gente faz com 14 a 18 anos, gente? Começamos a fazer desenvolvimento profissional desses jovens, com o Futuramente, que chama o projeto dentro desse pilar. Foi incrível. Infelizmente, logo em seguida, a pandemia veio, e a gente se viu... Meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas a gente é muito inquieto. E aí começamos a fazer virtualmente. Claro que não entregamos o material escolar, as escolas estavam paradas. O incentivo à leitura não tinha como chegar, era físico.
como que eu ia expor, né, as pessoas a receber aquele material. Então, vamos fazer o que dá para fazer. A gente começou a fazer online aulas de recuperação de alfabetização, inclusive com a participação dos pais ali, né, junto com os meninos, e também preparamos os mais velhos para o Enem. Então, o Seu Filho, Nosso Futuro, ele é muito vivo, de acordo com as demandas que vão aparecendo. Mas a gente sempre tenta manter ali esse início, que é o incentivo à leitura, que é a entrega do material escolar, que é muito importante. E a inquietação já estava surgindo até antes da pandemia vir. Lá em 2018 começou uma inquietação vindo muito forte. O que a gente pode fazer pelos nossos educadores? Porque a gente está falando do nosso público-fim. E os nossos educadores? E aí nasceu, depois de 2 anos, de muita conversa, de muito diálogo, nós idealizamos e fundamos o Instituto Iungo, que vocês já receberam aqui. Joana já veio mostrar essa história tão bela, que nasceu sim, no meio da pandemia, mas foi o combustível que o Iungo precisava para chegar onde ele está hoje. Porque naquele período os nossos educadores, nossas escolas não sabiam o que fazer. Fazer o quê? Ninguém estava preparado para ficar 100% dentro de casa. E com jovens, a gente não está falando de adultos que podem fazer uma pós-graduação, uma graduação EAD 100%, nem tinha 100% naquela época, né? Veio agora. O que a gente faz com esses jovens? O que a gente faz com esses professores? E aí nasceu o nosso último grande pilar, que é o Instituto Iungo. Nós temos outras frentes, nós temos agora que está na 2ª edição, ainda está crescendo, que é o programa Evoluir, que ele é focado em desenvolvimento de gestão de organizações de terceiro setor, diferente do Educar, que tem um prêmio garantido para quem ganha. Este a gente tem como prêmio o desenvolvimento de gestão. Sempre na educação? Ou aí, não, esse a gente já abre para todas as áreas, porque a gente entende que quem educa somos nós. Nós estamos levando a educação. E todas as áreas precisam disso. E a gente foca nas médias e pequenas, que são as que não conseguem chegar em editais de grandes empresas e editais públicos. Porque elas têm dificuldade mesmo. Elas não sabem o que fazer. Nasce do amor, mas não pode permanecer no amor. Tem que se profissionalizar. E temos também um projeto que a gente tem muito orgulho de participar da gestão, que é um projeto já anterior ao Instituto MRV, que é o Escola Nota 10. Ele nasceu em 2011. Ele foca em alfabetizar os nossos colaboradores dentro das obras, onde a gente separa um tempo do horário de trabalho dele, porque tem que ser no horário de trabalho. Antes é muito cedo, depois o cara está muito cansado. Sim. Então a gente separa ali um tempo para alfabetizá-lo dentro das nossas obras. Já foram mais de 5.000 colaboradores aí ao longo desses anos todos do Escola Nota 10. Então esse é um pequeno resumo do que é o Instituto MRV, e eu não posso deixar de falar, que senão depois eu vou levar um puxão de orelha, que a gente também tem um podcast de histórias infantis, que chama Lá Vem História, que é 100% feito pelo time de comunicação, o time chamado Márcio, de comunicação. A gente conta com colaboradores voluntários para contar as histórias, a gente treina eles com uma contadora profissional, e eles fazem a nossa contação. E logo, logo essas historinhas vão virar e-book, também 100% feito pelo nosso time de comunicação. Então esse é um resumo aí do Instituto MRV. Muito legal. Abrangente, né? E a próxima pergunta seria um pouco desse histórico, mas você já trouxe, assim, com muitas informações e a trajetória nesses 10 anos, né? Do quanto vocês conseguiram evoluir. Minha pergunta, Blenda, é entender, assim, qual é o percentual de adesão dessas ações que são realizadas com o público interno e com o público externo também, né? Vocês têm aí um trabalho forte de voluntariado corporativo, trazendo os funcionários, mas também tendo esse público como beneficiário das ações e da estratégia seguida fielmente, porque são muitas demandas mesmo, né, que nós temos do ponto de vista do desenvolvimento social, e realmente vocês centraram na educação e não abrem mão de que nenhum processo deixe, né, de ter esse elemento. Sim. Mas queria que você me falasse um pouco dessa adesão, de como isso também reverberou na cultura organizacional da empresa, a partir desse trabalho que o próprio Instituto fez. Posso falar que é sorte, mas nem tanto, porque tem muito trabalho envolvido, muita conquista diária desses colaboradores, mas todas as ações que nós abrimos têm fila de espera. Todas temos que fazer sorteio.
em relação ao voluntariado. Que interessante. E desde ações simples, como a gente tem o Entre Letras, que é unicamente um colaborador trocando cartas escritas à mão com crianças da Cidade dos Meninos, que é uma das nossas instituições parceiras. É um ato extremamente simples. 15 minutos você pegar, escrever, gente. A gente não faz isso mais hoje. É digitar, não, A gente, é escrever. não é digitar, é ver a sua letra saindo ali, né? E a gente tem que melhorar muito, inclusive. Porque para a criança conseguir ler, e a gente também. Escreve Deu uma regredida. Mal demais. E é colocar esse adulto para recuperar isso. Muitos nem passaram pela época de carta, gente. Tem voluntário nosso que é muito novo, né? E, não, você nunca colocou uma carta no correio? Não. Carta? O que é isso? Me explica. Então, desde isso, até a criança também, que nunca fez isso. E ali a gente melhora leitura e escrita da criança. Processo educativo. Afetivo. Aproxima realidades. E a gente faz isso não só presencial, porque a gente tem colaborador no Brasil todo. A gente faz isso em formato digital também, mas tem que ser escrito. Escrito à mão. À mão. É foto que é enviada depois? É, mas é escrito à mão. E depois a gente faz o encontro dessas duplas. Semana que vem a gente tem o encerramento da 2ª edição desse ano. As crianças vão ao prédio da MRV, porque para eles é um momento extremamente especial. Conhecer de perto. Conhecer de perto, sair daquele mundo da Cidade dos Meninos, que é realmente um mundo gigantesco, para conhecer o correspondente. E é incrível o encontro. E é uma coisa simples. Então, desde um projeto desse simples, até quando a gente chama a turma para revitalizar uma biblioteca. Revitalizar colocando papel de parede, montando sofá de pallet, colocando cor, tornando o ambiente mais atrativo. Que a gente sabe também que os jovens estão fugindo das bibliotecas, né? Tá tudo dentro do celular. Para que eu vou ficar numa biblioteca? Só que dentro da instituição é importante esse espaço estar agradável e atrativo. E aí a gente tem relatos, inclusive, de instituições que nós já passamos com esse projeto da biblioteca, que chama de MRV, que dobrou o acesso dos meninos à biblioteca. Então a gente está falando de coisas simples. Até fazer um livro de tecido. A taxa de adesão é 100%. Né? É sempre alta e a gente sempre tem fila de espera. Na parte do Seu Filho no Nosso Futuro também. Ontem, inclusive, eu estava fazendo esse levantamento. Hoje a gente faz o material escolar e o kit de leitura por inscrição. Porque, de fato, tem gente que não quer. Acontece. Então, para a gente não ter material ali sobrando e poder investir em outras coisas, a gente abre a inscrição. Ano passado, 80% do nosso público... Ano passado não, perdão, 24 mesmo. A gente não mudou de ano não, Blenda. Esse ano foi 80% do público elegível solicitou material escolar. E quando você vai olhar quem não elegeu, tem um recorte social ali muito bem definido. Então, é sempre muito bem aderente. Muito bem aderente. E os projetos, as OSCs que apoiamos também, as nossas inscrições são altas. A gente já teve edital que era mais aberto, com 1.000 inscritos. E hoje a gente está afunilando cada edital, porque a gente quer que cada edital deixe um legado específico. Sim. A gente não tem menos de 300 inscritos. E sempre com um feedback muito interessante ao final e durante também esse acompanhamento. Porque a gente faz o acompanhamento dia a dia. Não somos puramente doadores. Toma o recurso que você ganhou, daqui 6 meses a gente conversa. Robson, isso não funciona com a gente. Não, com ninguém. Dia a dia. Estamos com uma dificuldade? Vamos conversar. Tem um assessoramento. Tem um assessoramento. Inclusive, passamos por isso fortemente agora, temos 2 projetos do Rio Grande do Sul, na 9ª edição do Educar. Tivemos que reformular. Diante da realidade. Sim. Eles estavam em pânico de falar isso com a gente. Eu falei, não, a gente está te chamando para isso. O que vamos fazer? Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Parar a gente não vai. E reformulamos tudo. Que ótimo. E executando coisa nova para atender à necessidade que o Rio Grande do Sul está passando agora com esses 2 projetos. Então é isso. E assim, é muito interessante essa relação das organizações sociais com as empresas e essa abertura para esse diálogo, né? Porque realmente as organizações às vezes estão naquele lugar de quem precisa. Sim. E esse receio, né? De falar o que é necessário. E quando a empresa se coloca nesse lugar de apoio, de desenvolvimento, de crescimento, aí de fato você tem ali um impacto
que vai gerar um resultado naquela comunidade, para aqueles gestores que estão aprendendo, e ter a educação como o fio, né, condutor desse processo, importantíssimo, porque aí você consegue também definir claramente, dentro desse período de investimento, o que você espera dessa organização, e essa organização, em contrapartida, precisa se movimentar para entregar esse resultado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como fazer separado, não tem como entregar e voltar 6 meses depois. Isso é um social não social. É só assim, cumprir tabela. É cumprir tabela para colocar no relatório. É isso. É para colocar no relatório, isso não funciona. As pessoas têm dificuldade de gestão mesmo, até pela origem de muitas das organizações. Né? Exatamente. Tanto que uma das coisas que a gente faz no Educar também, que acabei me esquecendo de dizer desde a primeira edição, que é fomentar a visão deles de entender que eles precisam ter um produto e um serviço próprio. Porque na hora que faltar uma doação, na hora que não conseguir um edital, na hora que não conseguir um incentivado, você vai parar? E eles abrem os olhos assim, mas como assim a gente não nasceu para isso? Eu falei, vocês não nasceram para, mas vocês precisam de. Vocês fazem, executam ideias que podem ser compradas. Hoje a gente tem uma OSC que passou por nós, eles ganharam 3 editais, não sequenciados, que é o Instituto Catalisador lá em São Paulo. Eles nasceram com a gente. O primeiro edital que eles ganharam foi o nosso. E foi o nosso primeiro edital. Quando eu trouxe isso para as meninas, elas olharam, isso é um absurdo. E aí passaram. Aí veio o segundo, de repente, no final da segunda participação delas, elas entenderam de vez e hoje tem livro vendendo na Amazon, sobre metodologias criativas. É sobre isso. Perfeito. É sobre isso. Eu queria te perguntar um pouco sobre os desafios aí do Instituto, né? Porque, como você mesmo colocou no início, a inquietação, que é uma coisa legal, eu gosto dessa palavra, né? Ou seja, está sempre inquieto, procurando sempre dá para melhorar. Coisa para melhorar, para poder agir. Mas sempre tem o desafio, aquela hora que você esbarra, né? O que você acha que talvez seja o maior desafio do Instituto hoje, e como que vocês têm feito para resolver e expandir o impacto do Instituto? Eu entendo alguns desafios, Alexandre. Por exemplo, no nosso programa de voluntariado, o MRV Voluntários. Não são todas as lideranças que apoiam 100%. E olha que nós conquistamos desde logo do lançamento dele 44 horas anuais. A empresa disponibiliza e autoriza que cada colaborador possa dedicar ao Instituto MRV 44 horas. Mas, infelizmente... Semana por ano. Exatamente. E isso não é comum. Uma semana full, né? Uma semana íntegra. Exatamente. Inteira. E isso não é muito comum. Mas a gente tem, sim, dificuldade de diálogo com algumas lideranças. Acontece. Acontece da pessoa, do voluntário chegar pra gente, eu quero... mas tenho receio. Então tem todo um trabalho de diálogo interno para a gente mostrar o valor. Agora a gente está tentando construir indicadores de habilidades para que a gente possa, com a escolha do próprio voluntário, elencar quais são as principais habilidades que eles entenderam que foram aperfeiçoadas ou até mesmo desenvolvidas participando de ações nossas. Então falar para vocês que é tudo lindo, maravilhoso, não tem dificuldade? Não, tem sim, gente. Tem sim, isso é real. Então esse no MRV Voluntários é sim uma dificuldade. A gente vai tentando testar as ações, os dias, os horários. A gente sempre tem uma avaliação pós-ação onde a gente pergunta se esse horário atendeu, se não atendeu, o que a gente pode melhorar, o que vocês querem ver, para que a gente possa ter insumo de sensibilização interna. Porque a gente não pode falar que todo mundo tem esse viés. Porque não tem. Não tem. Agora, quem participa, volta para ele, não é não? Sem a pessoa dúvida. Melhora. Sem dúvida. Assim, de uma forma ampla, eu falo melhorar. O que é melhorar? Mas, assim, a gente vê que a pessoa... Até no ambiente de trabalho, a pessoa muda. Mas tem pesquisas, incrível. Né, que falam sobre isso. Tem. É um fator de felicidade. Né? Tem pesquisas, inclusive, sobre isso. Felicidade no trabalho, felicidade em vida pessoal, que traz o voluntariado como um fator super importante para a felicidade pessoal. E a gente vê quando as pessoas retornam das ações, ou quando a ação é lá dentro do prédio. Gente,
É uma maravilha. Aquela criançada gritando para baixo e para cima. E todo mundo muito curioso. A gente traz um clima diferenciado. E aí que a gente começa a quebrar. Essas pessoas que nunca tiveram contato, talvez porque não têm perfil, não gostam, ou tiveram um contato que não foi bacana. Porque a gente sabe também que a gestão de um voluntariado, ela tem que ser muito bem feita, porque senão a gente expulsa as pessoas, né? Tira elas do nosso lado. Então, esse é um desafio, mas a gente está aí batalhando para mudar essa realidade dia a dia. Querendo ou não, um outro grande desafio é financeiro, né, gente? A gente sabe que a empresa quer isso, é genuíno, mas o Instituto MRV anda junto com a saúde da companhia. Então, se tem algum problema na saúde da companhia, a gente também vai ter. Mas a gente é muito criativo. Qualquer dificuldade que aparece, a gente senta numa mesa, o que a gente pode fazer? E vejo também, por exemplo, no próprio Educar para Transformar, um desafio são das instituições entenderem o tamanho do edital que a gente traz, no sentido de, olha, a gente precisa de tempo de vocês para dedicar o projeto que vocês nos propuseram, mas a gente precisa de tempo de vocês para a gestão. É fator obrigatório. A gente enfrenta algumas dificuldades em relação a isso. Então, a gente tem que ir melhorando esse diálogo, melhorando a exposição do edital a cada ano que passa, com o feedback de quem acabou de sair, para que a gente possa chegar mais nessas instituições. Né? Então, a gente tem vários desafios por aí. Meu time é minúsculo para fazer tudo o que a gente faz. Não é reclamação, hein, gente? Porque a gente... eu falo que tem a gente... ser produtivo, é assim exatamente. Mesmo. Eu falo que não é número. Não tem que ter um time de 50 para fazer bem. Tem que ter um time certo. E, por sorte, eu tenho as pessoas certas comigo, que acreditam nesse propósito, entendem que o que a gente faz realmente impacta a vida das pessoas, assim como a MRV impacta a vida de quem compra a casa própria. Então, tem que ter muito propósito. Mas os desafios são diversos. No dia a dia, é muita coisa, assim. O gancho aí, né? A MRV, a empresa, a gente vê, né? Que ela é uma empresa que tem uma atenção especial com as pessoas com necessidades especiais. Tem muita gente, tem os jovens Down trabalhando na sede, é muito legal aquilo. O Instituto se envolve nessas ações ou é algo diretamente... Isso é algo gerido pela empresa? Isso, diretamente gerido pelo desenvolvimento humano da MRV. O desenvolvimento humano tem um grupo de pessoas, uma equipe que cuida de diversidade e inclusão, e isso traz, aí cuidam dos meninos do Instituto Mano Down, de todas as outras áreas. Hoje os meninos que estão com a gente lá são do Mano Down. Inclusive já tem meninos que estão conosco lá há mais de 5 anos. Muito legal. É sensacional. Então, Blenda, Instituto Mano Down e Instituto Iungo estiveram aqui conosco no nosso podcast, histórias fantásticas. Instituto Iungo falando muito bem desse processo de educação, de formação dos professores, tão necessário, né? Sem dúvida. E eu queria que você falasse um pouquinho, você já apresentou aí falando das relações com as instituições de parcerias, comunidades e terceiro setor, que você falasse um pouco desses critérios, porque realmente é um desafio as organizações seguirem os critérios, né, dentro do que é proposto pelas empresas. Sim. E quais são esses critérios para que as organizações do terceiro setor que estão acompanhando aqui conosco, elas possam conhecer e ficarem atentas? Paty, os fixos, porque o edital realmente a gente muda a cada edição. Depende do que a gente quer deixar de legado nas regiões que a gente escolhe atender. Sim. Mas os fixos são um tempo mínimo de instituição em CNPJ. A gente precisa dessa segurança, né? A gente faz toda uma análise de compliance, tem que ter. E isso é o nome da... 3 anos. 3 anos. É o nome da empresa que está conectado àquela organização por aquele tempo, seja 1 ano ou 2 anos, que a gente já teve edital até de 4 meses para resolver problemas rápidos. Mas esse é um fixo que a gente coloca, e os outros a gente vai trocando. A cada edital a gente vai trazendo o que a gente quer de essência para esta edição. E a gente vai olhando justamente isso, a essência que a gente quer. Porque também não adianta a gente colocar uma trava que as instituições que têm capacidade de atender aquela ideia não vão conseguir aderir. Sim. Então, o que a gente pode abrir mão, trazer, desenvolver com eles
e devolvê-los prontos para um próximo edital de uma outra empresa ou também um edital público. Então, essa é uma premissa que é fixa em todos eles, porque já tivemos experiências, infelizmente, negativas e tivemos que colocar essa trava, o compliance fica ali de olho conosco e temos que ficar, mas as demais a gente vai avaliando de acordo com a temática, o que, que a gente quer entregar, o que, que a gente vai levar e onde a gente estará. Quais cidades? Porque a gente já teve edital que abriu a nível Brasil, as 160 cidades que a MRV estava presente, e teve outras que a gente foi afunilando. A gente quer atingir qual regional ou qual cidade. A gente tenta olhar muito as cidades que a MRV está com uma presença muito forte, porque ela tem um impacto enquanto ela está ali. Então, como o Instituto MRV pode auxiliar na melhoria deste impacto? Ótima colocação, e é uma boa pergunta também. A gente percebe que o setor da construção tem um impacto muito grande dentro das comunidades. Sim. Mas é pouco movimento, assim, tem o Instituto MRV, mas não me recordo aqui quantas outras empresas têm uma formatação consolidada, com uma estratégia definida de responsabilidade social, quando tem essas grandes obras. Então, chega-se, impacta-se. E aí, qual é o planejamento de responsabilidade social com aquele território? Aquele território. A MRV realmente é muito diferenciada nisso, né? O Instituto, ele não nasceu para atender todas as comunidades vizinhas aos nossos empreendimentos, mas ele nasceu para cutucar isto também. Há alguns anos atrás, junto com um time de sustentabilidade, nós criamos um programa que chama Vizinho do Bem. Que legal. Esse programa, ele nasceu para atender as comunidades vizinhas dos nossos empreendimentos. Cada tamanho, cada vizinho do bem funciona de acordo com a realidade daquela vizinhança. Não existe também uma regra, uma receita do vizinho do bem. Existe o mínimo que nós queremos fazer. Mas cada empreendimento dá o tom para o programa. Entendi. Então, a MRV tem autonomia. A MRV tem esse zelo, essa preocupação, esse canal aberto com a comunidade que está sendo impactada. Porque a gente impacta uma rotina inteira de um bairro. Se a gente pensar nos maiores empreendimentos da MRV, vai entrar 15 mil pessoas ali. O que a gente faz? Então, tem todo esse diálogo que se abre, toda essa atenção, essa escutativa dessa comunidade que está sendo impactada, para que a gente possa criar juntos soluções. E quando a MRV sair de lá, a gente ter deixado um legado. Que aqueles novos vizinhos sejam bem recebidos pelo que a companhia fez enquanto estava lá no seu período de obra. Cuidando dessa vizinhança, que tem que ter. Não tem como. Tem, com certeza, algumas áreas, né, de atuação que pensam, é rapidinho, eu vou sair dali daqui a pouco, eu não sou fixo, eu não preciso fazer nada. Não. Exatamente. Você precisa fazer e fazer direito. Não precisa colocar uma coisa gigante, enorme, só para brilhar os olhos, só para sair na mídia, sair no relatório. Não, você precisa escutar as pessoas. Porque às vezes o que eles querem é só isso também. Verdade. É ser escutado, às vezes o que eles querem é o mínimo. Não adianta querendo chegar, falar, olha, eu vou chegar, gente, vou construir isso, aquilo para vocês, mas a gente não quer isso. E a MRV tem esse cuidado de escuta com o vizinho do bem, que vai além aí do Instituto MRV, porque ele realmente foi desenhado para trabalhar na vizinhança. Você comentou das 160 cidades que atuam no Brasil, mas o Grupo MRV também tem uma operação muito grande nos Estados Unidos, né? Com a HS, se não me engano. Isso. E nos Estados Unidos, o terceiro setor é um negócio trilionário em dólar, é um negócio gigantesco. As grandes fundações e é um negócio enorme. Né? E muito organizado. Pois é, muito organizado. A cultura de doação lá é infinitamente maior que a nossa. O Instituto MRV, quer dizer, hoje a consultora, a unidade americana, impacta a economia lá, né, dentro da construção civil. E isso, a minha pergunta vai no seguinte sentido: até que ponto que vocês se envolvem na operação fora do Brasil, não necessariamente com ação, mas na tentativa, por exemplo, de busca de apoio de outras fundações para as ações que vocês fazem aqui no Brasil,
Aquela história do primeiro mundo apoiar Isso. iniciativa no terceiro Mundo. As operações são completamente separadas. Sim. Inclusive, no estatuto do Instituto MRV, nós só podemos atuar no Brasil. E a gente não recebe recurso externo. O Instituto MRV ele é 100% mantido pela MRV. Que é esse 1%. Que é esse 1%. 1% do resultado. Então, realmente, são operações totalmente desconectadas hoje. Brenda, voltando um pouquinho nas cartinhas que são escritas, essa manualidade, e a gente está vivendo uma transformação absurda da inovação, das novas tecnologias. Como que o Instituto está vendo isso, das inteligências artificiais, dessas IAs generativas, como que elas estão impactando nos projetos de vocês e como que vocês enxergam isso de forma a ampliar a atuação? É um grande desafio, né, Robson? Porque ao mesmo tempo que você precisa tirar os meninos das telas, você não pode ignorar que eles precisam aprender a lidar com elas. A gente ainda não parou para pensar como que a gente vai olhar para os nossos projetos e introduzir a IA. Porque a nossa essência é levar a mão, o toque, o olhar, a simplicidade. Para mostrar para os meninos que às vezes eles não precisam de um brinquedo caro, eles podem construir o próprio brinquedo. A gente já fez com os próprios meninos criação de jogos de tabuleiro, de papelão. Então é um momento que a gente tem que parar e realmente olhar para dentro e ver para o futuro o que a gente vai introduzir da IA no que a gente faz hoje. E o que a gente vai introduzir e com qual que é o tamanho do cuidado que a gente precisa ter para não perder a nossa própria essência da simplicidade, de mostrar que, olha, a felicidade realmente está no simples. Você pode crescer também com isso. Então, confesso para você, é uma pulga que já começou a cair na minha orelha? Já. A inquietação não para. Mas ainda é muito difícil a gente avançar nisso, porque realmente é um choque, né? A própria ciência ainda não conseguiu nos mostrar. Qual que é o limite? Até onde vai isso? As telas entram até quando no processo educacional? E como a gente, que está levando dinâmicas educacionais diferentes daquela rotina das instituições ou da creche ou da escola que a gente está, como que a gente pode fazer sem quebrar a nossa essência, sem passar da linha? Hoje a gente está vendo o PL tramitando para proibir as escolas, os meninos de terem. Já foi aprovado? Na CCJ. De proibir os celulares, porque está atrapalhando o desenvolvimento, o aprendizado. E, inclusive, eu vi que tem até já, a psicologia está trazendo já está nomeando a consequência disso. Eu não vou me recordar o nome, porque eu li isso hoje de manhã. Que já estão, a psicologia já está identificando um problema que está sendo desencadeado por vício em telas. Já está sendo nomeado isso, para ver quais linhas de tratamento teremos. Então, é difícil lidar. É uma coisa que é muito boa para a nossa sociedade, para a humanidade, para o desenvolvimento humano, social, mas até que ponto? E principalmente pensando nos jovens que não têm maturidade. A ciência diz que nosso cérebro só acaba de amadurecer aos 25 anos. Como que a gente introduz tela para esses meninos que ainda não têm toda a capacidade de escolha realmente ali consciente? Então é aquela faca de dois gumes. É muito bom, mas até que ponto? E como a gente que trabalha com a simplicidade dentro das ações de voluntariado, por exemplo, não vamos entrar em choque. Mas, em compensação, projetos do Educar, para transformar, nós temos projetos que estão desenvolvendo apps, que estão ensinando os meninos a esse tipo de coisa. Mas a gente entende que pode se tornar uma profissão. Com uma funcionalidade. Com uma funcionalidade. Não é deixar ele na telinha ali à toa, olhando aqueles códigos que só a galera de TI entende. Mas é uma coisa que pode se tornar uma profissão. E uma profissão que precisamos de profissionais. Então, é uma discussão difícil de ser feita. E tem que ter muita criatividade, muito difícil, né? Esses dias eu acompanhei, não me lembro se foi LinkedIn ou Instagram, a iniciativa de uma professora do Nordeste, muito interessante. O que ela fez? Assim, é uma iniciativa muito simples, mas ela utilizou a IA
para que as crianças se imaginassem qual seria a profissão delas no futuro. E aí elas conseguiam se ver, né, no processo de evolução. Eu quero ser engenheira. Então ela via essa transformação sendo engenheira usando IA de imagem, por exemplo. E aquilo trazia uma alegria, um impacto, que era uma ação muito pequena, mas talvez, assim, entender, né, onde a gente já consegue entrar sem gerar esse ruído, né, até compreender esse contexto que só vai evoluindo, só vai expandindo, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que ir remando nessa onda aí. Blenda, você falou do envolvimento do voluntariado, do corpo de colaboradores das empresas MRV. Agora, como é que o Instituto vê a eventual interesse, por exemplo, de um ouvinte nosso aqui, em querer ajudar as ações do Instituto? Existe essa possibilidade de uma pessoa fora vamos dizer, do sistema MRV como colaborador também participar? Alexandre, por ser um voluntariado corporativo e que representa uma marca, hoje a gente não abre a externo. O que a gente tem muita vontade de fazer? A gente ia começar essa trajetória em 2020, veio quem? A pandemia, e nos impediu de fazer, que é trazer a família do colaborador para dentro das nossas ações. Porque, querendo ou não, também a nossa família, a gente fala que a MRV é nossa segunda casa. E é onde a gente passa mais tempo. Então, a gente quer deixar o nosso voluntariado, se Deus quiser, ano que vem a gente conseguir fazer isso, já fazer um piloto aqui em BH de trazer família para as nossas ações. Trazer os filhos, as esposas, os maridos, os companheiros, porque a gente já entende que consegue sair um pouco do nosso muro e levar essa tendência do voluntariado. O poder do trabalho voluntariado, né? Você abre... Porque às vezes a gente não quer nem que a pessoa saiba X, Y. A gente só quer que ela dê o tempo dela e esteja disposto a aprender. Quando a gente criou o projeto de fazer o livro com tecido, eu não sabia fazer isso. Eu peguei uma camisa e falei, pois a gente precisa fazer coisas diferentes esse ano. Que a gente precisa ficar só feito pelo nosso time? O que a gente vai fazer? Colocamos tudo que a gente tinha no armário numa mesa, olhamos para aquele tecido. Isso pode virar um livro. Eu não sabia fazer isso. A gente ficou criando aquilo. Então, mostrar para as pessoas que, olha, você não precisa saber. Se a gente aprende. Você aprende. E se a gente quiser um voluntário especialista, que a gente tem dentro do Educar, que a gente convida colaboradores que têm conhecimento técnico para ajudar nas demandas dos nossos projetos. Às vezes eles querem uma mentoria sobre comunicação, sustentabilidade, negócios, contabilidade. Aí sim a gente chama técnico. Senão, vamos aprender junto. Então a nossa proposta é abrir para as famílias. Justamente por isso, tem que estar representando uma marca. Então a pessoa tem que ter conexão conosco. Uma estratégia muito interessante, você multiplica isso por 4, 5. Exatamente. E essa pessoa lá fora pode começar a multiplicar. Tem uma história que é muito legal, de um filho de um colaborador, ele era aprendiz na MRV, o Tiago. E aí surgiu uma oportunidade dele voltar. Ele acabou o período de aprendizagem e surgiu uma oportunidade dele voltar para a MRV. Inclusive porque eu peguei a pessoa que estava nessa função e trouxe para o Instituto. E aí, de repente, o Tiago estava lá dentro e eu não tinha conectado quem ele era. Ele foi lá. Você que é a Blenda? Eu falei, sou eu que sou a Blenda. Eu sou o Tiago, filho do Marcão. O Marcão é um voluntário nosso, ele esteve na MRV por mais de 15 anos. Desde o dia 1, o Marcão esteve conosco. E aí, no dia que o Tiago se inscreveu, eu até arrepio, só de lembrar. No dia que o Tiago se inscreveu e foi na primeira ação dele, que eu olhei aquele menino sentado no chão, eu peguei e tirei uma foto dele e mandei pro Marcão. Eu falei, Marcão, seu filho tá aqui. Filho de voluntário, voluntário é. E Tiago já está participando, acabou de voltar para a MRV, já tem 3 a 4 meses e já está participando fortemente. Ele se inscreve em tudo. Que legal. Para poder participar. Então a gente vê que deixa. Legado. A gente deixa o legado. E a gente quer, inclusive, em algum momento conectar esses dois. Porque é uma história incrível. Que nasceu do Instituto MRV.
E é muito bacana ver isso acontecendo. A gente vê os voluntários trazendo histórias pessoais num momento de alguma ação. Semana passada estávamos em Santa Luzia, no Instituto Leonardo Franco. Nós fomos fazer uma contação de história semana passada com plantio de sementes, o Jardim Vertical. E uma das voluntárias, a primeira vez que ela foi participar conosco, de TI. A turma de TI às vezes fica difícil de sair, né? Porque se der algum problema ali nos sistemas. Mas ela se dispôs a ir, foi. E ao final, ela me chamou, nesse dia eu consegui ir, ela me chamou e disse assim, eu lembrei da minha infância. Eu lembrei da minha avó. E o olhinho, ó. Porque eu fiz isso com a minha avó. É sobre isso. E sair do ambiente, ainda mais gente de TI, né? O cara fica grudado ali. Ela, no caso, acho que são 3 telas na frente dela. E ela voltou com... Acho que a pessoa fica mais produtiva. Exato. Volta para dentro da empresa. Volta para dentro. Legal. E trazendo dessas histórias do voluntariado é transformador mesmo, né? Ele mexe mesmo e que bom. Queria que você trouxesse a história de uma criança ou adolescente dentro desses programas, né? Tem o efeito no voluntário, mas também nesse beneficiário. Uma história que te marcou, que desses 10 anos aí de história, você viu uma trajetória que te impactou, assim. Nós trabalhamos com muitas crianças e crianças diversas. E cada ação, a gente escuta uma coisa diferente. Essa de semana passada, a gente dividiu os voluntários. E eles são meninos pequenos, que é de creche. Sim. De repente, os 2 voluntários, a dupla de voluntário que estava com uma turma de crianças, saiu da linha de frente deles por 1 minuto. Os meninos, cadê as nossas visitas? Eles não podem ir embora. É tão bom quando eles estão aqui. Por vezes a gente escuta os meninos quando vão até a sede da MRV. A gente pergunta, o que a MRV faz? Ele, olha, moça, eu não sei, mas eu sei que eu quero trabalhar aqui. Por quê? E aí a gente senta, explica o que a gente faz, e o olhinho vai brilhando, vai brilhando. Outro dia, uma criança virou e disse que ela queria tirar foto para o Instituto MRV. Então, assim, são esses tipos de lembrança que vão ficando. É aquele sorriso que abre quando a gente chega. São os meninos que se preparam para fazer uma apresentação para a gente de agradecimento. Sim. Esse tipo de história que vai ficando. Quando a gente fala, o Instituto MRV está vindo, a gente recebe muito feedback positivo desses meninos. Então, não tem uma história que me marca. Eu acho que a cada ação, quando a equipe volta, você vive vem uma coisa. Aquilo, né? Vem um comentário de um menino, quando eles estão lá no prédio, que eles olham, tia, mas tem tanta gente aqui? Tem muita gente. Quem sabe se não pode ser um próximo? Blenda, isso é muito legal. É muito, porque você traz muitas coisas dentro de uma ação. Você traz acesso, você traz afeto, e são muitas realidades, né? Às vezes nós não conhecemos todas as realidades que essas crianças vivenciam lá no território. Sim. E aí sair daquela comunidade só de fazer esse trajeto, para entrar dentro de uma empresa, ver como funciona, já é transformador. Mostra o mundo para a pessoa, né? Exatamente, Alexandre. E aí a pessoa começa a pensar, a criança, né? Eu posso. Exato. Eu cheguei aqui, eu estou entrando aqui. Isso é muito legal. Assim como levar os nossos voluntários aos territórios também. Sim. A gente leva a história de lá para cá e de cá para lá o tempo inteiro. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa não conhece, nunca teve a oportunidade de ir. Sim, nunca foi em uma MOSC, não sabia nem o que era isso até o dia que a gente divulgou. É verdade. É uma troca o tempo inteiro, por isso que eu não falo que não tem uma história, a gente tem várias histórias, dos 2 lados. Sim. Essa questão do... É um livro, dá um livro. Sim. Do tamanho da MRV, né, da atuação nacional, 160 cidades, né? A gente sabe que o Brasil é um continente aí, né? Tem um gaúcho conversar com uma pessoa de Belém do Pará, às vezes tem dificuldade, né? Porque até a linguagem, né? Sim. Como é que o Instituto administra isso? Como é que são as estratégias para particularizar? Às vezes, não só, eu falei aqui de uma questão linguística, mas às vezes até de dificuldade de acesso
transporte. Nós temos lugares, cidades muito remotas Sim. no Brasil, né? Como é que vocês trabalham isso? Sabe que é uma preocupação que a gente tem, Alexandre? Que eu falei de não conseguir chegar nas instituições menores. Eu queria muito que alguém achasse uma receita de como chegar nesse público. Porque eles não acessam a mesma comunicação que as grandes instituições acessam. A gente criou o Evoluir justamente na tentativa de descobrir como chegar na ONG pequena. Na pequena. Para ela se tornar grande, tá ajudá-la. Exatamente. Então não é fácil, não é um diálogo fácil. Não é fácil conversar entre Belo Horizonte e Uberlândia, por exemplo, né? São 880 mil ONGs no Brasil, né? Pois é. E a gente não consegue chegar. E na maior parte delas, porque a maioria são pequenas e não acessam com periodicidade os meios de comunicação que estão disponíveis. São pouco estruturadas. São movimentos coletivos. Exatamente. Às vezes não é nenhuma organização. Às vezes nem CNPJ direito. Exatamente. Mas às vezes tá só lá. tem a ideia. Tem a ideia. Começa a colocar em prática, mas não consegue sair do lugar. É muito difícil. Assim como é difícil a gente chegar em voluntários que estão em outra cidade. A gente não consegue ter voluntariado em todas as cidades que a MRV está presente, porque tem sim a dificuldade da gente dialogar, mostrar qual que é a sua realidade. Você quer fazer? Meu time está todo aqui, eu preciso do seu apoio maior. Não só no dia, eu preciso do seu apoio maior. Como é que a gente pode conversar sobre isso? Como que a gente pode fazer? Então, é todos os dias, quando a gente cria alguma coisa que vai sair da nossa zona de conforto, é pensar como que a gente vai comunicar com essas pessoas. Qual que é a linguagem que a gente vai utilizar? E toda vez tem uma lição aprendida sobre a forma com que a gente utilizou. A gente vê no Evoluir, por exemplo, a gente coloca uma pergunta: como que você ficou sabendo desse edital? Claramente a maioria não foi pelos meios normais, digamos assim. Sim. Foi alguém que falou com ele, que viu em algum lugar, tanto que ele vai lá e opta em colocar outros. Qual que é a maior porcentagem qual que é o maior das escolhas? O outros é a maior. A gente vai começar a colocar opções dentro desse outros para a gente conseguir entender como que está chegando, porque é muito difícil. É muito Brasil dentro do Brasil. É muita Belo Horizonte dentro de Belo Horizonte. Imagina. É verdade. Então, é um desafio constante que a gente tem, como dialogar e como comunicar o que a gente está fazendo e como chegar nas pessoas que a gente quer chegar. Abrir o acesso, né? Como abrir o acesso. O Evoluir nasceu com esse propósito, de descobrir como que a gente chega em quem a gente não conseguiu chegar com o Educar para Transformar. Sim. Essa é a nossa ideia. Mas que desafio. O desafio é grande. Eu queria uma receita, mas eu acho que ninguém vai conseguir é um negócio ter. Tem muitos Brasis dentro do Brasil. É muito Brasil dentro do Brasil, sem dúvida. Ô, Blenda, e aí, até um pouco dentro disso, dessa diversidade de pensamento, de cultura que o Brasil tem, a gente assistiu a educação ser questionada em vários momentos. Educadores sendo questionados, nomes sendo questionados. E tem uma polarização nisso, né? Isso se transformou numa grande polêmica hoje no Brasil. Como que o Instituto lida com isso? Assim? Tem algum critério, não tem viés ideológico, aqui nós não aceitamos isso. Como que funciona isso? Nós não temos realmente um viés. Eu acredito particularmente que todo pensador, todo filósofo, todo educador tem a sua razão. Sim. Não nasceu à toa, não veio do nada. E claro, as pessoas são diferentes, cada um pensa de uma forma diferente, mas é inaceitável a gente bombardear pensadores como a gente tem visto nos últimos anos. É inaceitável a gente bombardear a educação. Sem ela, nenhum outro setor da sociedade vai funcionar bem. Para ser médico, para ser professor, para ser comunicólogo, para ser assistente social, precisa de quem? Da educação, uma educação de qualidade, professores bem preparados. Educação de qualidade. A gente não tem um viés, a gente acredita que a gente pode potencializar o melhor que se tem dentro da educação, mas sem ficar entrando nessas briguinhas que são briguinhas políticas e desnecessárias, completamente improdutivo, e não faz sentido o Instituto MRV pegar um lado para falar esse lado é o meu. Todos os lados vão ter alguma coisa boa. A liberdade do debate, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Está faltando
mais debates de qualidade e respeitosos. Porque eu, Blenda, posso pensar diferente do Alexandre, do Robson, da Patrícia, mas a gente pode dialogar para crescer em cima das diferenças respeitosamente. O que não está se tendo hoje no meio na nossa sociedade... no meio político, né? Tá... Na sociedade como um todo, eu vejo. É o diálogo saudável, É o diálogo né? saudável. A gente não Mas vê é incentivado pelo meio político, está muito... Tá muito puxado mas eu vejo que em todas as áreas acabou se contaminando, se essa pode ser a palavra. Não se pode conversar hoje de futebol, por exemplo, que nós brincamos antes, se a gente torcer para times diferentes. Por que não? Por que não? Eu posso torcer para um time diferente do seu, como posso torcer para todos os times de Minas, por exemplo, que é uma coisa que eu acredito. Eu quero que Minas esteja acima. É o nosso estado, é o meu estado. Eu quero que ele esteja lá. Em mídia nacional, uma coisa boa. Então, acho que o que está faltando é esse respeito, não a escolha de vamos para esse lado, vamos para o outro. Vamos dialogar com todo mundo, respeitosamente, vamos crescer todo mundo. Acho que está faltando isso. É isso mesmo. Muito bom. E nós estamos chegando ao final dessa conversa tão produtiva, tão interessante, inspiradora, com a Blenda Alves do Instituto MRV. Eu quero agradecer novamente a presença do Alexandre e da Patrícia, mas antes eu queria deixar o microfone aberto para a Blenda, para dar o seu último recado, falar das suas redes, dos canais do Instituto. Fica à vontade. Primeiro, eu queria agradecer de novo, a presença aqui, o convite foi muito gostoso, uma manhã muito divertida, proveitosa, e com certeza a minha cabeça já está inquieta com várias coisas que nós conversamos por aqui, mas convido todos vocês a seguir o Instituto MRV em todas as redes sociais, é só @Instituto MRV, e lá vocês vão conhecer o que a gente tem feito e saber das nossas novidades. Muito obrigada, gente, foi muito bom. Nós que agradecemos a sua presença aí, Blenda. É enriquecedor. É isso a gente vê a ação que você está dirigindo lá. Obrigada. E é com essa inquietude que eu convido você a acessar os nossos canais, a curtir a nossa página, compartilhar, fazer os seus comentários. É muito importante a participação de todos e que a gente siga assim, inquietos, para ter um mundo melhor. Muito obrigado. Territórios sociais. Territórios sociais. Territórios sociais.